nós vamos falar com a empresária Valéria, que há 20 anos não tinha férias de verdade, e ela finalmente teve as suas tão sonhadas férias. Sabe como foi que ela fez? Ela aprendeu a delegar tarefas, delegar. Então, se você está no operacional, você está no lugar certo. Tudo Olá, boa bem, noite para todo mundo. Valéria? Tudo ótimo. Que prazer! Você sabe que eu já chorei, você já estragou minha maquiagem com aquele áudio que você encaminhou agora há pouco, né? Ah, Mulher, eu ouvi seu áudio, que incrível! Eu já peguei teu áudio e encaminhei para a nossa equipe, porque eu fiquei muito emocionada, de verdade. Você sabe muito bem, né, que eu sei bem o que é ter pais com Alzheimer, né? Meu pai é, já faleceu, mas eu me lembro de todo o processo, né? Ele ficou muitos anos mesmo, né, com o processo de Alzheimer. E a minha mãe, eu estava com ela hoje, né? E ela me chamou de linda, mas ela não sabe quem eu sou. E, e eu me lembro do início, de todo o processo, e eu não saberia como é que eu teria lidado com isso tudo se eu não fosse empresária. Se eu não delegasse para a minha equipe, vamos falar sobre delegar. Se eu não tivesse delegado as coisas da minha empresa e ter deixado as pessoas crescerem, se eu continuasse sendo a Branca de Neve, fazendo tudo no lugar da equipe, Valéria, eu não sei como eu teria lidado com isso. Hoje eu estava com a minha mãe e hoje ela fala umas 15 ou 20 palavras no máximo, né? Alguns palavrões, xinga, chuta o gato. Ela faz algumas coisas assim, né? Que ela fala, vai pra lá, gato, né? Só que ela não fala, ela só faz assim, né? E eu não sei como teria sido. E aí, quando eu ouvi teu áudio, eu falei, uau, que difícil, né? E se a gente não confiar na nossa equipe, como vai ser? Como vai é verdade. ser se a gente não confiar? E assim, eu falei lá no áudio e queria assim, aproveitar realmente assim, na frente de todo mundo e dizer assim que eu agradeço você demais, demais, porque é impressionante como o curso, ele não só ajuda a questão da identidade de empresário, né, mas como pessoa, assim, que a gente termina se perdendo mesmo dentro da empresa e sendo como você falou, né, a que faz tudo. E eu fazia assim, tinha domingo de 8 horas da noite, eu ainda estava na escola. E assim, isso foi ruim para meu filho, isso foi ruim para meu esposo. E eu tinha me perdido mesmo. E como eu te falei lá no áudio, né, para quem está ouvindo aí, meu pai ele está naquela fase de início de Alzheimer. E na verdade eu falei 20 anos, mas o ano que vem faz 30 anos que eu tenho na escola já, né? E assim, é bem diferente, porque assim, eu sempre passei, fazia acampamento, mas sempre quando dava tempo, né? E dessa vez foi muito diferente, né? Porque eu consegui sair, a escola estava em reforma, então tinha gente lá para fazer isso, né? Então assim, eu fui realmente despreocupada. E meu pai com Alzheimer, ele naqueles, né, que de vez em quando lembra, né? Quando eu cheguei, foi a primeira coisa que ele falou, assim, né? Perguntou se eu gostei e tal, lembrou, aí disse, agora minha filha é uma empresária. Engraçado demais, eu Foi. rio muito, porque como é que É, ele, com Alzheimer, né, ele fala uma é, coisa dessa, e é engraçado porque dentro do processo ele nem imagina o quanto essa colocação foi lúcida, né? Foi lúcida. Eu me lembro uma vez que eu estava colocando minha mãe para dormir, minha mãe está nesse processo há 10 anos, né? E aí eu tava deitada com ela um pouquinho na cama, igual a gente faz com criança mesmo, né? Deita um pouquinho até dormir, depois se é. levantava. E aí eu tava brincando com ela, brincando de morder, de dar risada, igualzinho criança. E aí, de repente, ela parou, olhou para mim e falou assim: Nossa, quanto tempo será que a gente vai ter juntas? Sabe, uma coisa assim super profunda. E eu olhei, tipo, o que, mãe? E ela já não estava mais presente. Já tinha saído, né? E olha aí teu pai dizendo, agora você é uma empresária. Isso. E é E minha irmã disse, verdade, Valéria. Agora você é é, uma empresária, agora você está se reconhecendo, né? Que exatamente. show.
E minha irmã disse assim, mas pai, mas ela sempre foi, pai. Aí ele disse assim, não, mas agora ela tá viajando, tá passeando. Porque ele sabe que realmente eu vivia 24 horas, né? E assim, o seu curso foi um divisor de águas na minha vida, porque eu tinha me chateado muito em 2021, porque com a pandemia as escolas tiveram muitos problemas, né? E eu tive uma funcionária que me deu muito problema, assim. Pediu para fazer um acordo, né, para como se fosse, não, pediu demissão, aí depois voltou atrás, aí disse, não, vamos fazer um acordo, e eu ajudei, eu fiz aquelas coisas todas, não blindei muito, né, e assim, esquentei muito a cabeça. Aí eu não queria mais, eu disse, é meu sonho a escola, né, mas eu disse, eu não quero mais, eu não vou fazer mais, e parece que eu trabalho para pagar os funcionários, e o pessoal não entende a minha missão, não entende o meu amor, né? Então eu fiquei aquela revolta. E chegou um dia que eu disse, meu Deus, o senhor diz aí, que eu fecho ou não fecho? Fecho ou não fecho? Porque não dá mais. Não dá mesmo. O sonho foi-se embora, né? E assim, eu estava estressando meu marido, meu filho. Isso já era uma coisa que acontecia há muitos anos. Hoje meu filho tem 18 anos, né? Mas assim, ele estudou comigo até na minha escola até o terceiro ano do ensino fundamental, mas eu fui aconselhada pela médica para tirar, porque ele não entendia, né? Eu, mãe, diretora, e ele começou a ter raiva da escola e de estudar, porque tudo meu era escola. Eu vivia 24 horas na escola. Então ele começou a ter um pouco né? Poxa, assim, tive que tirar para ser mãe. É porque E eu sei. todas as crianças, né, Valéria? Todas as crianças tinham as mães deles e também tinham a mãe Uhum, dele. é, Cada um tinha a sua própria mãe e ainda a mãe é, dele ainda ficava lá disponível. Ele não tinha nem a mãe dele e nem nenhuma é, outra mãe, né? Porque exatamente. eu imagino a situação dele, que difícil que era, né? Era muito complicado. E quando eu comecei Aí, o que que aconteceu? Aí eu disse isso, de repente, que eu comecei, a nossa turma foi em dezembro de 2021, se eu não me engano. E quando Foi foi em assim, no plena outro dia, pandemia. foi eu passando assim, não sei se foi no YouTube, no Instagram. Aí eu vi alguns vídeos seus, eu disse, meu Deus, é pra mim, meu Deus, isso é Deus respondendo. Aí eu disse, sabe uma coisa, vamos arregaçar as mangas e vamos fazer esse curso. Eu sei que eu fui uma das últimas, já estava assim no finalzinho já. Mas cada aula assim, eu me impressionava e comecei a ver o quanto a minha empresa estava errada. Ela tinha muitos anos, mas ainda estava engateando. Então, assim, tinha muita coisa que eu tive que organizar. A minha visão como empresária, né? Porque, na verdade, eu acredito que quando a gente tem uma empresa, a gente cria, idealiza, né? Tem uma missão, né? Porque está impregnado em mim isso, mas você tem que entender como empresa. Então, pequenas coisas. Antigamente eu falava assim, lá na minha escola, lá, né? Hoje em dia eu já falo na empresa, né? Já na empresa. Então, assim, até as funcionárias começaram a perceber isso. Eu usava farda, eu usava, né? E depois, quando eu comecei a mudar, ficar toda social, assim, até o jeito de falar, as meninas foram, sabe, entendendo que era diferente, né? Então a gente começou a organizar essa documentação, essas coisas, e foi mudando, assim, absurdamente. É um detalhe tão simples, mas se os empresários entenderem que estar de uniforme já faz com que a mente dos Uhum. empregados pense que você Exatamente. está lá para trabalhar com eles, lado a lado. E aí tem empresário que fala: olha, amanhã eu vou chegar mais tarde. Olha, eu vou sair para almoçar, eu já volto. Olha, e Isso. fica avisando, né? Fazia, Fica dando. Você fazia. fazia. E aí os próprios empregados ficam perdidos, porque eles sentem que não tem direção à empresa, né? Porque Isso, todas as exatamente. pessoas estão. É Iguais, incrível isso. né? Então, assim, eles ficavam, e ainda mais na parte de escola, que precisa de muita orientação, né? Sempre tem alguém que está ali. Então, eu fazia de tudo. Tudo que você imaginar, eu fazia. Mas eu fazia até com gosto. Só que depois eu percebi que se eu olhasse muito para dentro, né? Não delegasse, né? Eu não ia conseguir olhar para o futuro, né? E para quem está ouvindo aí que é empresário, minha gente, é uma coisa impressionante. Quando eu via você falando nos vídeos, eu dizia, não, eu não acredito que seja possível. Mas até a questão da renda mesmo da escola, né? Assim, é impressionante como abre assim as portas, né? E financeiramente, por conta da pandemia, as escolas iam tendo alguns problemas, então eu já estava com alguns problemas, então eu consegui resolver isso, sabe? Consegui comprar muita coisa, investir em outras coisas na escola. Eu disse, nossa!
que foi que aconteceu? O que é isso? Eu estava até dizendo a Carmen, que é uma matemática, assim, 2 mais 2, 4. É impressionante quando a gente estrutura, que a gente organiza, né? Aqueles que realmente têm compromisso com a empresa começam a se empenhar, se sentem valorizados, né? Que você falou isso, eles se sentem, são pessoas corretas, se sentem valorizados. E aqueles gatinhos lá do sofá começam a se inquietar e sair, né? É É impressionante. verdade. O lucro Quase toda empresa, né? Sempre tem tem, lá aqueles gatos sempre tem. velhos em cima do sofá e você vai tirar ele porque ele está destruindo o seu sofá. E o gato faz né? E daí você vai tirar ele, né? O gato não quer saber de sair, ele quer continuar destruindo o seu sofá, porque está Exatamente. confortável, está tranquilo, né? E ele quer ficar lá sem fazer nada, só destruindo o seu sofá ou a sua empresa, né? Mas a Exatamente. melhor forma de fazer isso é a forma passiva, de começar a dirigir a empresa, dirigir a Exato. empresa. E aí você se torna um diretor de fato, e aí você vai começar a colocar as regras. É só você colocar as regras, os gatos já olham assim, hã? Uhum. Como assim? Eu não vou Exatamente. fazer isso, não. Não vou fazer isso, não. Só que aí não existe mais o tempo de eu não vou fazer isso, não. Ficou para o passado. Agora é uma regra, todo mundo assinou, aquilo vai funcionar, né? E se a pessoa não faz, está tudo bem. Faz um documento, faz uma advertência. Você chegou a aplicar alguma advertência ou não? Não, não, porque na verdade, assim, como a mudança começou em mim, né? Elas foram estranhando, assim, foram estranhando, vai começar a perceber que as coisas estavam diferentes, né? Então eu fui fazendo aos poucos, porque na verdade eu tenho funcionárias lá de muitos anos, né? Então assim, elas acharam aquilo muito estranho. Mas aquelas que realmente estavam engajadas com compromisso, né, com a empresa, elas acharam aquilo muito legal, porque parece assim, é impressionante. Todos os vídeos que você fala, de alguma forma estão relacionados à minha empresa. Então, essa questão de que quem realmente quer fazer a coisa certa, se sente valorizado quando você bota a regra e que essa regra realmente, de fato, ela é cumprida, né? Então, assim, elas receberam muito bem, muito bem. Uma outra que ficou por ali, mas acredito que foi por minha culpa mesmo, né? Porque a gente termina botando no costume. Assim, é impressionante, assim, só uma coisa bem particular. Escola, eu sendo dona, diretora da escola, algumas vezes a gente estava em reuniões de fazer lembrancinhas e eu no meio fazendo, né? Assim, oi, né? Depois de algum tempo, assim, É meu bom Deus, se você não tiver né? quase nada para fazer, né? Vou me Pois estressar, é, né? Vou lá fazer um trabalho manual, uma terapia ocupacional, pois né? Para me é, desestressar um pouco. Tá isso, certo, né? tem mesmo que ficar lá fazendo lembrancinha. Pois é. E o fato, assim, dessa minha viagem, né? Porque para mim foi uma coisa, assim, fantástica, foi uma evolução muito grande, porque eu não passei muito tempo Valéria, só lá. um instantinho. Deixa eu Hum, só voltar nessa parte da lembrancinha. Às vezes, o dono de empresa não percebe que ele está tirando o espaço dos empregados. Se você não está lá, eles têm os assuntos deles. Se você está lá, você até inibe os assuntos deles, é, né? é, é Então, verdade. tem lugar para dono de empresa e tem um lugar que são deles, e eles precisam ter o espaço deles. Tem dono de empresa que fica assim, não, porque vão falar de mim, vão falar mal de mim, isso que vão falar sim, e tá tudo bem, é normal. Eu É adoro o seu normal, tá deixa tudo eles, bem. né? Deixa eles em paz, deixa eles fazer as lembrancinhas, deixa eles aproveitar enquanto estão fazendo as lembrancinhas, contar da fofoca do final de semana. A gente também já teve 20 anos. A gente também já teve. Você está sendo produtivo, você está entregando tua tarefa, você está fazendo a lembrancinha, deixa eles contar as fofocas do final de semana, o que aconteceu, reclamar do namorado, do marido, do que for. Deixa. O importante é que as lembrancinhas saiam e que o clima seja um clima super positivo. Mas Uhum. quando você, dono de empresa, está lá, eles ficam medindo o que vão falar, o clima fica mais seco e a produção cai também, Ah, né? verdade. Não que Eu em percebi isso todas as também. atividades a gente possa ficar batendo papo. Eu não falaria isso se fosse um escritório de contabilidade, né? Onde está todo Uhum. mundo concentrado, área fiscal, faturamento, financeiro, departamento pessoal. Ah, vamos conversar do final de semana. Não, é outro caso. É um caso bem pontual esse, né? Que Isso. você trouxe, que era um trabalho operacional e que você estava lá no meio deles.
Eu quero voltar nesse Exatamente. ponto e eu quero voltar no outro ponto que você disse, que vocês, em plena pandemia, vocês conseguiram comprar coisas que antes vocês não estavam comprando. Você tem uma ideia do quanto que foi o aumento do seu faturamento? Porque na verdade eu estava com algumas coisas pendentes por conta até da pandemia. Então eu fui assim, de repente foi se abrindo, eu fui organizando, mas eu acredito que no mínimo uns 40%. Eu Uhum. acredito, Em quanto no tempo mínimo. você começou a perceber essa diferença no teu caixa? É, escola é anual, né? A gente começa a se programar já em janeiro, mas eu acredito que o ano passado, assim, março, junho, eu já comecei a ver assim, sabe, abrindo as portas assim, de forma bem, que eu acho, na verdade, eu comecei em dezembro de 2021, né? Então, assim, é impressionante, assim, as coisas foram se abrindo de forma mágica. Eu fui fazendo o curso, fui vendo e eu não estava acreditando naquilo, né? E assim, quando eu digo que agradeço a você e ao curso, é porque a gente também muda, né? Então, assim, eu comecei a fazer coisas que eu olhava assim, meu Deus, eu não acredito que eu fazia isso. Por exemplo, meu celular, eu tinha o meu celular, que o meu número particular era o que eu usava na escola, era o número da escola. Então, depois aí eu fui, comprei outro celular, aí meu filho, né, olhava assim, sabe, dizia, mãe, a senhora tá comprando outro celular? Tô, né? Porque tem gente que ligava no domingo. E eu tava lá, né? Eu fui olhar as fotos lá, só tinha foto da escola. Eu fui olhar foto dos meus meninos, do meu menino de casa, tinha 20 fotos no celular, acredita? 25 fotos, o resto era tudo por causa da escola. Aí eu fui mudando, então as pessoas ao redor foram vendo, né? Foram vendo, as professoras foram vendo, então foi ficando aquela onda de mudanças, né? A onda de Uhum, mudanças. E é como eu estou dizendo a você, é um 2 mais 2 4. Quando você muda, quando você começa a organizar a sua empresa, né? Tirar um pouquinho das suas costas toda essa responsabilidade, porque muitas vezes é a gente que abraça. O fluxo vai continuando e é como você diz, é liberdade e lucro, né? É 2 mais 2 4. Acontece mesmo, né? É impressionante. uhum. É impressionante as Valéria, mudanças de um ano e meio. e é o que acontece com muitos empresários. A gente começa a não saber mais onde começa a nossa empresa e onde começa a Isso. nossa vida particular, onde termina e começa a outra. Acaba ficando tudo muito entrelaçado, né? E Uhum. eu sei exatamente o que é isso, porque até mesmo aqui no programa online chegou um momento, o meu celular, eu não conseguia achar mais mensagens que tinham me escrito, porque eram tantas mensagens de alunos, dos grupos, do GPS do empresário e tal. Então, eu continuo com aquele celular, tanto que eu vi quando você publicou no grupo, né, Uhum. que você tinha viajado. Eu falei, uau, aí eu te mandei uma mensagem. Sim, aquele celular é meu, mas eu comprei outro para pôr as pessoas que convivem comigo no dia a dia. Eu não poderia Uhum. mais continuar. A quantidade de mensagens que chegavam lá, muitas vezes faziam com que mensagens importantes, não que aquelas não fossem, mas aquelas podiam esperar um pouco, fossem parar lá embaixo. E eu perdia. Isso. É E aí eu desse falei, jeito mesmo. opa, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo, né? Então, é assim mesmo. Eu passei exatamente por isso, há pouco tempo atrás, há quatro É. anos atrás. E às vezes eu ia olhar meu contato, eu tinha mãe fulano, não sei o quê. Aí tinha, né, contador. Aí eu digo, meu Deus, Aí eu fazendo análise, né, porque eu acho que isso a gente rompe um pouco na nossa mentalidade. Deixa eu ver aqui onde está a minha amiga fulana. Então, quando eu fui olhar até a questão dos meus contatos, eu fui vendo, gente, pelo amor de Deus, né? Então, assim, é um processo que você vai mudando de dentro para fora, né? E, assim, o que me chocou muito essa questão desse meu passeio foi que a escola continuou, né? Ela continuou lá. Inclusive, teve um problema de uma criança que tinha se machucado, que a gente também trabalha com integral o dia todo. E elas resolveram, sabe? E assim, nossa, que legal, né? Que assim, eu termino ficando com aquele desejo de estar sempre na escola, porque parece que faz parte de mim, mas que só vai dar certo comigo, né? Mas aí a gente vê que não, né? Que na verdade ela continua, você precisa só colocar os pontos nos is, porque também deixar aleatório não dá certo, que foi uma das coisas que seu curso ensinou, que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção também, né? A gente não é mãe deles, né? Faz isso, tem que estar tudo documentado,
tudo bem explicado, né? Então, assim, eu olhava, meu Deus, esse tempo todo, meu Deus do céu, foi Deus que me deu o livramento. Porque eu disse, Jesus, foi o livramento de Deus. Porque, sinceramente, sabe, de coisas, comentários fora de hora no WhatsApp, orientações. Eu disse, meu Deus do céu, meu Deus, foi Deus que cuidou mesmo. Porque tudo que você fala aí nas suas lives, no seu negócio lá, fez. Aí eu fiz, tudo errado. Tudo errado. E o bom é que este ano, que é um ano tão complicado, né? Que é justamente o ano onde a gente tem um presidente que disse que empresário não trabalha, né? O Pois é. ministro do Trabalho, que foi um dos principais sindicalistas do país. Então, mais do que nunca, as pessoas estão colocando o dedo no nariz e tudo é o direito delas, porque é isso, é aquilo, e não é bem assim, eles não conhecem a legislação. E os juízes estão cobrando exatamente que tudo esteja documentado no papel. Eles estão certos, né? Só que muito empresário não coloca no papel. Muito empresário esquece de blindar a sua empresa. E não basta fazer certo. Tem que fazer certo e tem que documentar que fez certo. Né? Isso, Como é que verdade. foi esse processo? O que a gente pode ensinar sobre realmente delegar suas funções? Como que foi seu processo para soltar? Porque é isso que você falou, é muito mais uma mudança de postura, né? Porque o Isso, dono de exatamente. empresa tem muitos ciúmes. Eu tinha É. muitos ciúmes. Eu não acreditava que um cliente não ia querer ser atendido por mim. Imagina, todos os clientes ficavam me pedindo, mas eles ficavam me pedindo porque eu ficava fazendo o tempo todo o atendimento deles. Eu nunca passei o bastão para ninguém. E no dia que eu Isso, é. comecei a passar o bastão, pararam de me pedir. Ninguém mais queria saber de mim, né? Porque a equipe dá conta e a equipe faz. Então, aquele vínculo que eu tinha com os clientes era muito mais imaginário do que real, né? Então, hoje, cliente, eu converso com eles, eu tomo café, eu vou almoçar, mas o atendimento, o trabalho, é a equipe quem desenvolve. Como é que foi o seu processo? Como é que você conseguiu soltar aquele operacional que você tanto ama? Porque a gente ama, né? A gente ama o É verdade. operacional. Mas como É você verdade. conseguiu soltar? Primeiro, assim, foi um choque de realidade para mim, né? Então, assim, minha equipe é uma equipe muito boa, né? Uma equipe que, na verdade, eu acho que ela estava muito mal orientada, na verdade, né? E apesar disso, a gente produzir muito bem, porque por aqui todo mundo conhece a escola, conhece como a gente trabalha, e só que eu não queria soltar o bastão, entende? É como você fala assim, eu queria aquelas coisas comigo, né? E eu passava, inclusive, isso para as pessoas, né? Porque eles tinham a impressão de que se eu não tivesse ali, as coisas não funcionavam, que não ia dar certo. Então, tudo eles diziam, mas e Valéria, né? Então, aí eu fui tirando aos poucos. Então, a primeira coisa foi uma mudança de pensamento. Então, quando eu mudei meu pensamento, aí eu fui olhar, minha equipe é boa, mas falta o quê? Então, a gente foi fazer aquela questão de inscrição de cargo, fiz a reunião de missão, né, fiz tudo aquilo para entender, para eles entenderem qual era a proposta da empresa. E ele, como é uma turma muito antiga, né, e se vê também no trabalho, né? Então, até aqueles que davam um pouco mais de trabalho começaram a perceber que as coisas iam mudar e que não ia ficar aleatório como antes, né? Então, assim, eu trabalho com criança e a gente vê que às vezes a criança é sapequinha, mas ela gosta de regras, né? Ela entende que ela estando com regras, tem alguém que está cuidando, né? Que tem alguém que está percebendo, que está acompanhando. E assim, de uma forma até assim, né? Mas na verdade acontece isso também com o empregado, né? Ele Com precisa todo ver mundo. Os que seu trabalho está sendo limites, né? valorizado. Os E isso, né? Não fica limites. aleatório. Porque às vezes Você eles está olham, vou fazer o quê? enxergando, né? Você está Isso, né? enxergando que passou do limite, que esse é o seu limite, para onde você está indo, quem está se destacando, quem está fazendo o quê. As coisas não estão É, soltas, né? exatamente. Então, assim, conforme eu fui fazendo o curso, né, fui fazer aquela parte, né, das reuniões de missão, então eu fui fazendo e elas foram acompanhando comigo, mas elas foram percebendo a mudança, acho que talvez tenha sido por isso que elas foram se integrando, né, a essa ideia, né, e assim, a questão de delegar cargos, fazer a descrição. Minha gente, vocês não têm noção, assista essa aula, descrição de cargo. É impressionante. Tem uma parte que Carmen manda a gente colocar uma tabela, algumas coisas que a gente faz. Quando eu olhei a lista, eu digo, não, minha gente, é absurdo, pelo amor de Deus. E depois colocar aquelas que poderiam ser dadas para outra pessoa, né?
E eu fui fazendo aquilo já pensando em algumas. Aí eu fui dizendo, mas meu Deus, como é que eu fico fazendo um negócio desse que eu sei que alguém vai fazer muito bem? Mas que besteira é essa minha, né? Então eu fui colocando em prática. Isso aqui dá para tal pessoa fazer, tal pessoa fazer. E quando eu me ausentei no mês de julho, eu coloquei uma pessoa que eu sabia que tinha condições totais de fazer, né? Não tinha problema nenhum. Foi uma pessoa super capaz que eu fui organizando, fui ajeitando para que ela pudesse integrar a proposta, né? Porque aí só funciona a secretaria, essas coisas assim, mas tem que ter alguém ali, né? E se fosse em outro tempo, onde eu tivesse, eles ligavam para mim, mandava a Polícia Federal, que era para poder Não resolver. te ligaram? Não, não ligaram. Na verdade, me ligaram para avisar que essa criança tinha se machucado, mas já tinham resolvido, para eu poder ficar sabendo, né? Aí eu disse, resolveram, a gente fez isso, fez isso, fez isso. Aí eu, ok, calma. Que bom que você separou o celular, um da escola, o Foi. outro seu. Foi. Senão até a mãe ia estar ligando. Você ia estar lá É, nas cataratas do Iguaçu e pois a é. mãe te ligando. Ah, porque meu filho, não sei o que, não Ai, sei o não que. é. Mas a pessoa que ligou para mim, ela até disse assim, Valéria, eu liguei para a mãe, olha, fez tudo você pensar, mas foi tudo tranquilo, eu disse que eu era responsável, que eu estava responsável e tal. Aí eu fiquei toda orgulhosa, né? Pela pessoa e pelo fato de ter preparado, né? Porque nas suas aulas você também fala muito disso, assim, que você precisa preparar alguém, né? E os seus funcionários também precisam preparar alguém para que você, na sua ausência, a sua empresa continue funcionando normalmente, né? Porque isso eu achava, por incrível que pareça, eu não achava possível, eu achava até ofensivo, sabe? Na minha empresa, né? Mas aí eu relaxei, eu vi que quando você põe esses pontos, né, de cada um é responsável por uma determinada coisa e que você não precisa fazer tudo isso ao mesmo tempo e a empresa continua crescendo, como eu tinha falado no início, né? A gente para de olhar muito para dentro e começa a olhar para o futuro, né? Porque assim, lá na empresa o prédio não é meu, né? Mas assim, eu já estou pensando, né? Eu nem pensava, eu vivia a vida, assim, deixa a vida me levar. Gostando muito do que eu fazia, mas hoje em dia eu já vejo a minha empresa crescer muito mais, assim, eu comprar um prédio, já procurei saber aqui por perto, o que é que eu, já com a minha pessoal lá do banco, tal, sabe? Assim, aí já tô amadurecendo, porque eu tô vendo realmente que esse 2 mais 2 4 tá dando certo, né? O lucro tá vindo, né? E a empresa tá crescendo. E a gente fica muito feliz como pessoa também, né? Por isso assim que eu agradeço demais. É impressionante como esse curso ele é válido para a vida, né? Para a vida, assim. É impressionante. E Agradeço é, demais mesmo. e é incrível, né, que a grande mudança foi em você, que aí refletiu na equipe e essa Isso. equipe é que começou a trazer mais lucro. Não é, por exemplo, uma fábrica que a gente diz, não, tem que colocar mais máquinas. Não se trata É. muitas vezes de pôr mais máquinas, mas sim de trabalhar aquelas pessoas que já estão lá. E é igual um jardim, né? Que a gente vai limpando o jardim, tirando umas ervas daninhas que estão atrapalhando as outras de crescer. Quem fez limpeza de jardim na vida sabe. Às vezes você tem aquela erva daninha com aquelas raízes enterradas assim, e ela não deixa as plantas boas crescerem, Isso. porque ela inibe o crescimento das plantas boas. Mas quando você Exatamente. tira a erva daninha, as plantas boas crescem e florescem. Então, é só ter tempo para olhar a equipe e não ficar lá no operacional fazendo lembrancinhas junto com a Isso. equipe. É verdade. Nossa, você olha assim as coisas que eu fiz, porque faz pouco tempo, né? Eu até disse assim, quando em 2021 eu comecei a mudar, algumas coisas mudar. Aí quando chegou em dezembro eu disse, o ano que vem vai ser o ano dos frutos, né? Então assim, eu já vinha sentindo, mas aí realmente foi quando eu vi mesmo, sabe? E eu sei que ela vai crescer mesmo, sabe? Vai crescer. E assim, eu até notei que algumas das minhas funcionárias se sentiram muito valorizadas. E eu pego algumas propostas dela e já fico pensando, né? De repente é uma professora, mas que tem uma formação que dá para ficar numa coordenação, sabe? Que na verdade foi porque era uma pessoa que trabalhava muito bem e eu não tinha percebido, eu não dava oportunidade, né? E elas viram isso. Então, assim, elas perceberam que eu vi, né, que elas têm esse potencial
e que eu valorizo e que, assim como todas nós vamos crescer juntas, né? Essa funcionária minha disse, a gente tem que crescer junto. Eu digo, vamos crescer mesmo. Vamos crescer mesmo, porque é E bons fantástico, minha gente. empregados gostam de responsabilidade, né? Eu me lembro, eu tinha, Verdade, isso é verdade. eu comecei a trabalhar, eu tinha 14 anos de idade. Eu tive meu registro em carteira, né? Com 14 anos, que eu sou do tempo que podia registrar. Eu já trabalhava antes, mas eu só fui registrada, foi nessa papelaria. E lá me deram um setor que eu tinha que limpar, e era o setor das canetas, e tinha também as tintas, acrilex e tal, e eu tinha que manter aquele limpo, em ordem, solicitar para fazer a reposição e organizar tal, né? E depois de mais ou menos um ano que eu estava lá, eles me deram o setor mais importante da papelaria para eu tomar conta, que é onde ficavam as coisas de engenharia. E aí eu tinha que atender os alunos, porque aqui na minha cidade tem uma faculdade de engenharia civil, e eu tinha que atender os alunos de engenharia. Então eu ficava com coisas caras, sabe, como aranha, aquelas tintas nanquim, aquele plástico verde de encapar prancheta. Então, eram réguas de acrílico, as coisas mais caras da papelaria ficavam naquele setor. O dia que disseram que eu ia cuidar daquele setor, eu nem dormi à noite. Eu não vi a hora de chegar no dia seguinte, que eu vou limpar, eu vou arrumar, eu vou organizar, eu vou fazer, porque me deram um setor importante. Eu não vou Exatamente. mais ficar cuidando das tintas, agora eu vou cuidar das coisas de engenharia. Então, eu queria organizar, eu queria realmente que as pessoas me enxergassem que eu estava fazendo um bom trabalho. E passou mais um ano, aí disseram que eu era a encarregada das meninas. Tudo mentira, porque na verdade o dono registrava todo mundo como auxiliar de balconista. Vamos falar o português bem claro. A gente está falando de mais de 40 anos atrás, né? Mas ele veio dizer que se alguma das meninas quisesse sair para fazer alguma coisa, tipo comprar suco, alguma coisa que tinha muito isso naquela época, né? E, e hoje, imagina, a pessoa sai para comprar suco é atropelada, a responsabilidade é do dono, né? Não pode não sair para É comprar verdade. suco. Mas há 40 anos atrás tinha isso. As meninas tinham que pedir para mim. E eu não podia deixar duas fora da loja ao mesmo tempo, só podia deixar uma. Então, imagina só, eu tinha 17 anos e eu tinha muita responsabilidade. E quanto mais responsabilidade me davam, mais eu gostava. Então, bons empregados, eles querem responsabilidade. Eles querem saber que eles estão sendo úteis, que eles estão cumprindo uma missão também, né? E eu acho E isso assim, incrível. Eu fiquei 4 anos nessa papelaria. Eu só saí porque eu queria mesmo fazer faculdade e salário de auxiliar de balconista não dava para fazer faculdade. Mas se não, eu estava lá até hoje. Até hoje eu gosto de papelaria, viu? Eu vou, eu me perco. Fico assim, só vendo coisa de papelaria. e assim, todo funcionário gosta de ser valorizado, né? E assim, no meu caso, que é no ramo de escolas, a gente trabalha muito com pessoas, né? Então elas precisam estar bem, elas precisam trabalhar com criança é muito difícil, né? Mas lidar com pais, então elas se sentindo valorizadas, sabe? Então assim, vendo que o trabalho delas estavam funcionando, né? Então assim, isso é muito bom, né? Então é uma coisa levando a outra, né? A relação dela com as professores, com as outras amigas, com os pais, com as crianças, vai mudando, então a gente vai realmente regando uma plantinha ali, daqui a pouco tá muito fruto, né? Então, assim, é realmente fantástico. Agora, eu acredito que a questão da organização, né, dessa parte de documentação, dessa blindagem que você fala, ela é fantástica. Eu nas aulas eu assistia, depois assistia de novo, depois assistia de novo, e no começo eu dizia, meu Deus, caramba, eu fiz muita coisa errada, né? Então aí a gente sente aquela necessidade na hora de resolver logo, para não ter problemas depois, né? Mas assim, é um curso muito bom mesmo, né? E assim, eu só tenho realmente a agradecer. É Amém. impressionante. Eu fico muito feliz, porque antes eu só atendia as empresas presencialmente, né? Então, presencialmente é muito limitado. Tinha que pegar meu carro para ir uma vez por semana na empresa para orientar. Aí os empresários, eles nem sempre tinham dúvidas, né? E não tinha ninguém Uhum. para fazer pergunta. Agora, quando a gente está dentro do grupo de empresários, mesmo que você não faça pergunta nenhuma, sempre tem um empresário que vai fazer e de E a gente repente fica aquela olhando. pergunta era algo que É, estava no seu ponto cego
e que você não sabia que tinha aquela dúvida. Então, o Exato. resultado do mundo online é muito mais rápido do que o resultado que eu tinha quando eu visitava a empresa presencialmente, porque às vezes, e aí, ficou alguma dúvida? Não, não, não ficou, e eu ia embora. Mas eles não sabiam que eles tinham dúvidas. Eu achava, e daí depois eu voltava, ué, mas não foi isso que a gente combinou que você ia fazer. Não, mas foi isso que a gente entendeu. E aí já ficava aquela confusão, aquele tempo perdido. Então, no online, o fato de estar vários empresários juntos é o que faz com que o programa tenha resultados assim tão rápidos. E diga uma coisa, e você aplicou alguma política? Porque você falou de blindagem, como foi que você começou a Sim, colocar as regras? Vamos ensinar as eu. pessoas que estão aqui na live, né? Trazer aí uma Uhum. receita de como é que eles fazem para colocar as regras mesmo e funcionar. Porque não adianta É, eu baixar do Google, mandar todo mundo assinar, que não vai exato. funcionar. Como foi que você É, fez? tem que ter a ver com a empresa, né? Uma das coisas que eu tinha muito problema lá era a questão de fardamento, né? E a questão do celular, Uhum. né? Porque assim, no Fardamento, que aqui caso, no Sul a gente chama de uniforme, né? é. E assim, o celular, eu acho que todo mundo que está assistindo aí sabe que é uma coisa que atrapalha bastante, né? E ainda mais com criança, que você tem que estar ali, um olho na criança direto, né? E eu sempre ficava naquela mamãe, como você fala nos seus vídeos, né? Não vai, não pode fazer isso, você não pode ficar no celular, que fulano está no parquinho, você tem que olhar fulano no parquinho, né? E aí eu fui fazendo as reuniões, né? A gente foi direcionando essa questão do que era prioridade, o que não era, o que realmente dava certo, o que não dava. E a gente foi anotando, né? Inclusive foram elas mesmo que foram falando, né? Elas foram anotando à mão, então uma dava uma sugestão, outra dava outra sugestão. E mesmo com as sugestões dela, eu fui dando aqueles pontos finais, né? Então, assim, foi uma coisa que me chateava bastante, porque eu vivia sempre reclamando dessa questão do celular. Assim, em conjunto, né, elas foram escrevendo, e em conjunto a gente criou realmente essas políticas. E outras, né, que foram vindo. E elas participavam mesmo, né? Porque, como diz você, esse negócio de dizer, ó, isso aqui tá, atrapalha e eu não quero mais, né? Não funciona muito. Funciona. Né? Então, assim, no caso delas, a gente conversou muito sobre isso, o que é que isso atrapalhava, né, e como é que a gente poderia resolver, e a gente passou tudo isso para o papel. Né? Então, assim, às vezes eu olho para o armário e digo, a gente tem que arranjar aqui um lugar específico para essas políticas, para essa documentação que vai chegando, né? Porque aí eu priorizo realmente essas coisas que vão chegando, que é o que realmente tem apoiado o nosso trabalho, né? E a mudança que tem feito o nosso trabalho. Mas aí a cada política eu fui fazendo devagarzinho, né, para poder elas entenderem como funcionava. Aí começava a aplicar. Daqui a pouco eu ia pensando o que é que outro problema que a gente tem. Vamos ver isso aqui. Passava para o papel, vamos aplicar, né? Então assim foi feito de forma lenta, né? Mas assim eu não tive problemas para quando eu comecei a aplicá-las. Eu acredito que porque elas participavam mesmo, né? E elas começaram a entender isso. Mas eu também observei que se você deixar muito aleatório, né? Ah, eu não quero isso mais, não funciona. Elas têm que participar e você começar a colocar em prática, né? Como eu estava em estado de mudança, né? Às vezes uma ou outra fazia alguma coisa em desacordo com o que a gente tinha combinado, mas como eu sempre fui muito flexível e tal, e talvez. Então, eu fui mudando junto com elas. Depois foi ficando tranquilo, né? Porque eu já vi algumas pessoas falando aí, alguns empresários, que às vezes essas mudanças são bem difíceis. Né? Então, assim, eu não tive muito problema com isso. Uhum. Mas é porque realmente o problema era eu. Acho que o problema era eu E mesmo. a Eu dificuldade, que. Valéria, é muito na forma que a gente coloca, né? Então, Uhum, uma coisa é falar assim: eu não aguento mais vocês usando celular. A partir de hoje, ninguém mais usa celular. Assina aqui, eu sou o dono, não vai mais usar e pronto. Isso é uma coisa. Outra coisa é falar da segurança da pessoa, da isso. importância da pessoa, da importância dos clientes, da segurança, né, daquilo que a pessoa Uhum, está fazendo naquele momento e que por causa disso eu comprei esse armário para que possa te isso. apoiar a deixar. E se você tiver alguma urgência na tua casa, tá aqui esse número, liga aqui para gente, pede para os seus Exatamente. familiares ligarem, fique tranquilo que todo o recado vai ser passado. Então, tem várias formas de aplicar também a política, né? E Isso. criar uma política que abrace todos os detalhes.
Às vezes o dono de empresa fala assim, você não pode usar o celular. Aí o funcionário está com o celular no bolso, né? Daí ele fala, o que você Uhum, está é. fazendo com o celular no bolso? Não, mas você disse que eu não podia usar. Você não falou que não podia ficar no bolso. Tá aqui só para eu ver hora. E a gente sabe que é mentira, né? Tá lá para vibrar e você É. saber se é uma mensagem ou não. E Ou já então a pessoa aconteceu, guarda o celular e fica com fone de ouvido. Não, tô ouvindo já aconteceu música. de funcionário fazer alguma postagem no Instagram durante o período, Olha né? só, e não E, tava de celular. e aí eu curtia, aí eu curtia. Aí depois veio lá, meu amor, como é que você posta em horário do jeito que eu curti? A mãe vê e diz assim, o que é que a professora está fazendo que está curtindo, que não está olhando fulano? Né? Então, assim, eu acredito que a maioria das empresas, o maior problema realmente é o celular, né? Mas aí a gente vai Hoje, aplicando essas coisas, né? E vai resolvendo, assim. Então, assim, eu olho para a empresa e eu vejo que ela vai crescer mesmo. Mas ainda tem algumas dificuldades, né? A gente sabe que não é de uma hora para outra, mas melhorou bastante. é porque as dificuldades também vão mudando, né? Uhum, Então, se antes eu tinha problemas porque eu ficava concentrando os clientes todos em mim, porque eu achava que eu que tinha que fazer todos os pagamentos e coisas assim, eu já não faço mais pagamentos há anos. Mas dizer que eu não tenho problemas, os meus problemas são outros. Hoje a minha preocupação é o preço do lead do Instagram, que é uma coisa desesperadora, é uma preocupação que ninguém tem, mas quando você está colocando dinheiro no marketing, o que está acontecendo, como é que o nosso canal não está crescendo, para onde que estão indo. Então, hoje as preocupações são outras, de como uhum. crescer, de como expandir, de como levar nossa mensagem para o maior número, né, de empresários possível. Porque a gente tem É. essa ideia, né? Ninguém nos prepara para ser empresários. Todos os professores, seja do curso de administração, seja os professores que deram aula para a gente, eles são empregados, né? Dificilmente você vê um professor que é empresário e também é professor. É raro, existe, mas é raro, né? Uhum. Então, eles acabam ensinando a gente a ser empregado. Ninguém ensina a gente a calcular o preço do lead, ou a calcular se você vai ter mais lucro, ou calcular como você faz para ser empreendedor, como você faz para vender alguma coisa, produzir alguma coisa, dar emprego. Não existe essa ampliação da visão, né, das crianças. E para isso, Valéria, você está numa área maravilhosa. Você tem as É. crianças com você e que você pode prepará-las para serem o melhor empregado da empresa, ou você pode prepará-las para dar emprego para as pessoas. Porque sempre vão existir pessoas que preferem segurança e que preferem ser empregados. E tá tudo bem. Ser empresário não é para todo mundo. Não é. Às vezes as Uhum. pessoas escrevem assim: eu não acho gente boa. Ah, ainda bem que você não acha gente boa. Porque se fosse fácil, todo mundo ia ser empresário. Ser empresário é É. difícil, ser empresário corre riscos. Ser empresário é uma escolha de cada um. E tá tudo bem. Tem pessoas que querem ser empregados e tá tudo bem também. Mas não nos dão essa opção quando a gente é criança. Quando a gente é Sim. criança, ninguém ensina sobre impostos, ninguém ensina sobre um monte de coisas que são importantes na vida adulta, sobre juros, sobre É verdade. investimentos, sobre dinheiro investido. Até enquanto eu trabalhava na papelaria, né, o dono da papelaria falava assim, sempre que alguém errava o troco, ele gritava e fazia um escândalo, tal, ele dizia assim: "Eu vou vender e colocar todo o dinheiro na bolsa de valores. É que eu sou muito bom, então eu estou aqui dando emprego para vocês. Mas se vocês continuarem me dando prejuízo, eu vou pôr todo o meu dinheiro na bolsa de valores." Então a gente achava que bolsa de valores era uma coisa muito ruim, né? Porque ele Uhum. dizia como se as pessoas más colocassem o dinheiro na bolsa de valores. Então, olha quanta coisa que poderia ser ensinado diferente para as nossas crianças, né? É verdade. Só adulta que eu fui entender que atrás daqueles números e dos papéis das bolsas que o meu chefe de quando eu era adolescente falava tanto, existe uma empresa e que quando você põe dinheiro na bolsa, essa empresa vai dar mais emprego, essa empresa vai crescer. Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Eu só fui entender isso quando eu já era adulta, né?
Isso, é Então, verdade. tem tanta coisa que poderia ser feito diferente, né, com as nossas crianças. Lá na escola a gente tem a parte de ensinamento dessa questão financeira, né, do empreendedorismo. Aí às vezes eu vou vendo os planejamentos dos professores, vou olhando e disse, rapaz, isso aqui eu não sabia, não. Eu vendo lá, né, e assim, eles já estudando sobre isso, eu disse, meu Deus, eu não sabia, porque de fato é como você fala, a gente vai vendo isso no decorrer, né? Só que assim, a empresa ela não cresce aleatoriamente, ela precisa de regras, ela precisa de organização, né? Amor também, porque no caso da minha empresa, que é a questão da educação, está muito impregnado também, né? Eu tenho alunos meus que chegam lá com 2 anos e saem com 10, 11 anos. A gente termina tendo um vínculo muito grande. E eu tenho pais que foram meus alunos, né? E que os filhos estão lá. Então a gente cria um vínculo muito grande. Mas certas coisas a gente não vê. Quando eu fui conversando com o contador, no decorrer desses meus anos, né? Que eles foram me passando as coisas, eu fui dizendo, não era bem isso que eu queria, não estou entendendo nada. Aí eu sempre costumo dizer a ela, mulher, por favor, dê exemplo, porque com essas coisas eu sou ruim que só. E eu vou lá e ela me explica direitinho, né? Então, assim, existe um processo, existe aquele amor, existe, né? Mas você tem que ver como empresa. Então, hoje eu já falo assim, até na minha fala mesmo, eu digo a empresa, assim, tal. Isso para mim eu achava tão chato, sabe, dizer a minha empresa. Eu dizia, minha escola, minha escola. Mas hoje eu digo minha empresa, Minha né? Hoje é empresa. como quando você fala diretora, né? Diretora. Aham. E eu já me E é de vejo assim, fato. né? E é Diretora, já me isso vejo que as assim. pessoas procuram quando elas estão procurando emprego. Então, quando as pessoas falam, eu não acho gente boa para trabalhar, ou porque eles fazem isso, fazem aquilo, talvez tenha sido muito fácil para eles entrarem na sua empresa. Às vezes o dono de empresa, ele fala assim, então você aceita essa vaga e começa amanhã. E a pessoa já começa. Não chama a pessoa, faz uma entrevista, chama novamente, faz um teste, para ter certeza que aquela é a pessoa da tua empresa. Por quê? O candidato, ele valoriza também esses detalhes. Ele está ali valorizando e falando, nossa, que difícil entrar nessa empresa, né? Deve ser muito boa essa empresa, porque é tão difícil para entrar. E E no, quando ele entra, ele sente que é uma vitória, que ele foi escolhido é, no processo. E esse é o sentimento que a pessoa que entra na tua empresa tem que ter. Eu fui isso, escolhida, eu sou uma pessoa especial. E é verdade. E esse é o sentimento que essa pessoa tem que ter. E não de que o dono está matando o cachorro a grito. Pode começar amanhã? Pode é, começar. Então começa. E no seu curso, aquela parte também que fala da seleção, né? E eu tenho meus casos professor, sabe como é, né? Aí o meu é tudo anotadinho, colorido, e eu boto não sei o quê, boto informação para lá, aquela parte da seleção, né? Da questão da entrevista, das entrelinhas. Caramba, aí eu percebia que aquelas que eu tive problema, né? Porque no decorrer desses anos passaram muitas. E que foi livramento, que eu não sei como foi que elas não mandaram o pau nem em mim, que eu vi que foi a seleção. Foi uma seleção mal feita, né? De você fazer uma entrevista, de você, como você falou agora, de você fazia, eu preciso, ainda mais sala de aula, né? Porque você tem uma loja, você às vezes, de repente, né, assim, 10 funcionários, um sai, nove fazem coisas de 10. Mas escola não pode ser assim, tem que ter o professor, né? Então, às vezes, meu Deus, tem que ter outro, tem que ter outro. Então, às vezes eu fazia muito isso e fazia como você mesmo, dá para começar a segunda, dá, ainda bem, pronto, o problema é resolvido, que na verdade não era, né? Então a seleção tem que ser Problema feita com iniciado. Problema inicial. iniciado. Porque tudo faz, né? Mas aí quando chega aqui, que vê outra realidade, aí a gente diz, eita, caramba, o que foi que eu fiz, né? Então, assim, a parte também do curso que explica sobre seleção, né? Sobre a questão também dos estagiários, muito legal, muito bem feito, muito esclarecedor. E são pequenos detalhes que realmente fazem com que a empresa blinde a empresa e também façam com que ela cresça, né? Porque a gente encontra pessoas que realmente vão acrescentar na empresa. Né? Então, assim, se você me perguntar, Valéria, o que é que você diria do curso, assim, de que é que tem de bom? Eu não saberia dizer, porque tem muita coisa boa, muita coisa boa. Porque, de fato, tudo que eu assisti, eu dizia, eita, esse eu já fiz. Meu Jesus, já fiz. Meu, já fiz, pelo amor de Deus. Aí eu ficava olhando as orientações, aí ia lá, voltava no curso, dava uma lida novamente, e pensava na minha equipe, vamos fazer uma reunião, sabe? Então, assim, foi fantástico, assim. Que Né? legal. Quem tiver aí pensando em fazer, porque eu sei que aí o tempo está, né, passando aí do próximo, faça,
porque você não vai se arrepender. Você pode ter muitos anos como eu, e você vai dizer assim, não, isso eu não sabia. E você vai entender de onde é que vem o seu problema, né? Porque o meu é muito tempo, né? Muito tempo já que eu tô com a empresa. E eu dizia, não, quando eu começava a assistir, eu ficava, meu Deus, o que é que eu estava fazendo? Porque, Carmen, eu estava desesperada, eu não queria mais, sabe? É muito tempo, assim, você termina vendo que você faz um monte de coisa ao mesmo tempo e você, é como se você estivesse olhando, eu faço tanto e eu não vejo essa empresa crescer, ou então você fica fazendo as coisas, como eu acabei de dizer, né? Até as lembranças do par no meu fazendo, e você vê, e, sabe? Mas depois você vê que foi só uma questão de mentalidade que precisa mudar e de organização para isso. E a empresa, gente, vocês não têm noção, não sei quem é que está aqui, que tem um ano, dois, três, cinco. Gente, o ano que vem eu faço 30 anos de escola. Dessa vez, foi a única vez que eu saí em pleno mês de julho, gente, para viajar. A escola em reforma e tudo ficou bem, como você fala, né? Tá tudo bem, né? Quando eu cheguei lá, tava tudo bem, né? E assim, e tendo lucro e aquilo que eu projetei se concretizando, sabe? Então, assim, isso é fantástico, né? Foi eu, meu esposo, meu filho, e a gente não saía muito assim. Esse de E assim, o mais 18 legal anos, e o mais ele legal foi que teve eu fui. mãe? Foi. Ele olhava assim, ele olhava. Ele não acreditava, né? Assim, Mamãe foi só pra mim. acontecendo. Foi acontecendo, assim, quando eu troquei o celular, quando alguma coisa acontecia, eu dizia, não, final de semana eu não vou mais, né? Não faço mais no final de semana. Meu filho foi percebendo, né? Porque, assim, às vezes eu já vi em várias lives, vários vídeos seus aí, o quanto a gente perde, às vezes, né, do filho por causa desses momentos, porque a gente acha que a empresa só vai crescer e às vezes a gente fica, não, mas eu tenho que fazer, senão ela não anda, senão ela não cresce. E não funciona assim. Quando a gente se organiza, a gente atinge o nosso objetivo com pessoas competentes, né? Então, para começar, no curso vai ensinar, primeiro você tem que contratar bem. Inclusive, no curso, também tem assim, contratar e quando você já tem o funcionário, né? Como, o que é que você vai fazer? Então, assim, tem de tudo um pouco, assim. Então, seja qual for o problema que você está enfrentando, se é 5 anos, se é 3 anos, seja lá quanto for, ou 30 no meu, mas resolve. E Valéria, você já tinha feito outros programas? Você já tinha comprado outros programas? Na verdade, assim, eu sou pedagoga, Consultoria? né? Eu não tenho formação em gestão, eu fui aprendendo com o tempo. Eu sempre lia muita coisa, né? Sempre lia muita coisa, vídeos assim, mas aula mesmo eu não tive, né? Assim, eu nunca tive aula mesmo. E quando eu comecei a assistir, eu disse, esse curso foi feito para mim. Ele foi feito para mim. Deixa eu ver se tem outros alunos, porque foi feito para mim, né? Porque justamente ele respondia a muitas das minhas perguntas, né? Dos meus problemas. Então, assim, eu disse, não, foi da mão de Deus, porque eu já estava desistindo mesmo. Né? Então, assim, eu lia muito, mas é diferente, né? Porque o curso, ele nos possibilita da gente tirar dúvidas, né? De a gente ter contato com os especialistas, né? Então, de repente, eu me lembro que lá nas comunidades a gente partilha algumas dificuldades da nossa empresa e as pessoas dão opiniões e o especialista explica, né? Então, isso é formidável, porque a gente se sente sendo acolhido de forma particular, né? Então, assim, é muito interessante mesmo. E fez grande diferença. E é Grande de diferença. forma particular mesmo, né? Você não sabe E a gente quantas vezes a sente. gente faz reunião e a gente fica em cima de uma dúvida, de um problema do aluno. Às vezes estou eu, o doutor Marcelo Madeira, né, que é o advogado, a Cíntia, que atua na área de RH, de departamento pessoal, ela é professora dessa área, né? Uma pessoa incrível. O Carlos Campos também, da área de contabilidade. E a gente fica lá na reunião discutindo, o Daniele também. É toda uma equipe, né, de especialistas. A Edivânia, são várias pessoas que atuam para poder responder as dúvidas de vocês. E a gente fica lá, às vezes, quebrando a cabeça. Como é que a gente faz para ajudar esse aluno? Como é que a gente faz para dar a notícia que tudo que ele está fazendo está errado? E aí a gente fica lá assim, pisando em ovos, né, para escrever o texto, para ele sentir que é com amor e que ele está correndo muito risco. Então, nem sempre a gente dá a resposta que o empresário gostaria de ouvir, mas sempre a gente dá a resposta que ele precisa ouvir. Isso a gente sempre faz, né?
E você não Uhum. teve receio por ser um programa online? Você nem sabia de onde eu era, perguntou hoje. Eu Não, podia nem eu existir. fui com a Você podia raça. pôr Eu seu fui, cartão de crédito e desaparecer seu dinheiro. Você não assiste Fantástico, não? Lá sempre tem eu, isso, Domingo Espetacular. Sempre eu tem tinha gente sumindo com cartão desistido, de né? crédito. Eu tinha colocado nas mãos de Deus mesmo. Eu me lembro que eu estava sentada aqui na minha mesa, né? A mesa na sala de jantar, pensando nos problemas, e eu já tinha falado com Deus a esse respeito, e eu de cabeça baixa, e eu me lembro que você estava dizendo, ó, só tem tanto, não sei o quê, assim. Eu disse, meu Deus, ela está falando comigo, é. Eu vou fazer esse negócio. Em cima, eu acho que era já bem tarde da noite já estava encerrando já. Eu digo que pois eu vou fazer. Aí eu me lembro que eu me levantei, aí fui fazer alguma coisa na cozinha, aí eu vi outra chamada, eu digo, não, é pra mim, é pra mim. Aí terminei fazendo. Foi. Mas assim, foi nas últimas mesmo. E eu digo, vai dar certo. Que Cheguei dizendo pra show! minha mãe, mãe, eu fiz uma doideira aqui. O quê? Assim, assim, assim. Ela fez, oxe, menina, vai-se embora, vai dar certo. Eu digo, pois vai dar. É Mas chega um verdade. momento, você vai ter que começar a parar de ter ciúmes e entender que as É, pessoas boas querem crescer na sua empresa. E quem não deixa crescer é você, dono de é empresa, que está verdade. aqui É verdade. ouvindo a gente, né? Quando você Exatamente. começar a treinar essas pessoas, delegar para essas pessoas e colocar as regras, né, de como é que você quer e passar uma visão de onde é que a tua empresa quer chegar. Pessoas boas gostam disso, bons empregados querem crescer. Eu já fui empregada, eu queria crescer e eu tinha muito orgulho quando me davam uma coisa importante para fazer. Eu não gostava de fazer serviço bobinho, eu gostava de fazer coisas que trouxessem resultado. Então, dono de empresa, você merece férias. Você desenvolve pessoas, É, faz as pessoas crescerem, contribui com a comunidade, transforma a vida dos seus clientes. Olha que lindo o que você acabou de contar da tua escola. Ensinar empreendedorismo para as crianças, isso é maravilhoso, isso transforma o mundo. Então, cada dono de empresa que está aqui transforma a vida dos seus clientes, não importa o que faça, mas cada um transforma a sua medida, a seu jeito, cada um transforma a vida dos seus clientes, né? E você verdade. merece férias. Todos os seus empregados têm férias. Como é que você não vai ter? A Marina disse: 20 anos levando minha empresa, né? Sem férias. A primeira a Ai, entrar e a Jesus. última a sair. Marina, chega, Marina. Não dá mais. Deixa eles fazerem. Deixa eles fazerem. É só você sair do operacional, permitir que eles façam, conversar com eles, reconhecer, dar feedback, né? Isso que é Eles querem importante, né? crescer, né? Eles precisam saber onde estão errando, né, É, Valéria? Então, o é, feedback faz verdade. isso, mostrar onde eles estão errando, mostrar onde eles estão acertando. Às vezes, o feedback também é documentado, às vezes é uma advertência que é necessário você documentar para mostrar que você está cuidando do contrato de trabalho, está cuidando dessa relação, né? É tudo isso. E É muita gente verdade. fala, Carmen, mas e o empregado? Ele também não tem o direito? Gente, vocês não estão entendendo. O empregado faz 44 horas semanais. É diferente. Ele tem as horas que ele trabalha, ele tem férias. Ele pode tirar 3 períodos de férias ao ano, se ele quiser. Tira 10 dias, depois tira 10 dias, tira 10 dias. Ele tem 44 horas. De repente, ele tem um problema, ele vai resolver. Ele pode negociar as horas com você, combinar para repor em outro dia. É diferente. O empresário, muitas vezes, ele chega antes de todo mundo e ele sai depois que todo É mundo já verdade. saiu. Leva o trabalho para a empresa, para casa, como a Valéria disse, usava o celular da empresa como sendo celular pessoal, era um celular só. Não dá nem para saber se você usava o pessoal para a empresa ou se usava o da empresa como pessoal. Mas eu É achei muito verdade. engraçado porque eu fiz isso há pouco tempo, há 4 anos atrás. O meu pessoal foi enchendo tanto de contato profissional, 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 que quando eu vi, tinha mais contato profissional do que pessoal. E É verdade. antigamente eu já tinha me libertado disso. Logo no começo dos celulares, eu já tinha deixado um celular lá na empresa e parei de trazer para casa.
E aí, depois, quando vem no mundo online, olha eu caindo nessa de novo. A gente cai nessa direitinho. E a gente quer achar que vai estar 24 horas cobrindo a empresa, né? E se a gente morrer? É verdade, fica lá. Minha mãe dizia Fica... isso, minha mãe diz isso. Minha mãe diz isso. Quando eu fui viajar, ela disse, menina, vai aproveitar. Ela sempre dizia, mesmo antes do curso, né? Por isso que ela incentivou. Ela, vá assim, embora fazer esse curso, menina. Porque ela dizia, tu fica lá, o teu bom fica lá. Porque tinha dia que ela ligava para mim, meus pais, perto a escola, Valéria, tu ainda está na escola? Eu disse, tô, mãe. Minha filha tá tuas funcionárias tudo em casa, fazendo janta, olhando menino, ir pra academia, e tu aí, minha filha. Eu disse, não, mãe, mas eu tô rapidinho, tô terminando. Né? Mas tinha 10 horas, uma escola, 10 horas, né? Que Deus te abençoe. É só o começo. Você sabe que ainda tem muito para crescer na tua escola e que quanto mais você sair do Precisa. operacional, mais ela vai crescer. É Quanto verdade. mais Olhar você para frente, olhar permite, para frente. mais as pessoas vão crescer, se comprometer, e eu tenho certeza que teu filho tem muito orgulho de você. Ele sabe o quanto você se dedicou e batalhou num mundo onde tantas empresas fecham e a empresa da mãe dele tem 30 anos. No fundo, ele tem muito orgulho de você, pode ter É. certeza. Tem um Parabéns, pouquinho de ciúme, viu? né? Mas ele já tá entendendo. Mas ele tem bastante orgulho, sim, tenho certeza. Obrigada, parabéns e a Obrigada gente se mesmo. fala. Primeiro, eu quero agradecer a você, quero dizer aí o pessoal, que às vezes a gente está aqui conversando, e você diz, fala isso porque quer vender curso, mas não é, minha gente, não é. Eu estava desesperada, já para fechar mesmo, né? Todas essas coisas que ela fala na live, eu estava passando por isso muito tempo, então se você realmente está com empresa, quer continuar, tem que fazer esse curso, é muito bom, gente, é muito bom mesmo. Você aprende muito, você revê muita coisa na sua vida, aquilo que é prioridade, e você cresce. É como ela falou, é lucro e liberdade mesmo, minha gente. Tava lá, ó, passeando e minha empresa continua. E tá tudo bem, né, cara? Tudo bem. E tá tudo bem, que Obrigada aí, joia. pessoal. Obrigada, uma ótima Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau.